Diretamente da cidade de Vitória, hoje vamos conversar com Alexandre Mendes, ele que é presidente da Associação dos Portugueses do Espírito Santo e nos recebe aqui com muita ênfase e muita simpatia. Boa tarde, Alexandre, boa noite, obrigado por me receber aqui. Você é presidente da associação há quanto tempo? Boa tarde, antes de mais, cumprimentar todos os telespectadores que nos assistem. Eu sou presidente da associação desde agosto de 2018, data da nossa fundação, e agora acabamos de ser reeleitos novamente, a mesma direção, por mais 2 anos, o biênio 2020-2022. Você está há quanto tempo aqui no Brasil? Tem 11 anos. Cheguei a 21 de janeiro de 2009, aqui em Vitória. Você é da cidade de Aveiro, lá em Portugal. O distrito de Aveiro, cidade de Águeda, que ficou ilustrada e conhecida no mundo como a cidade dos chapéus de chuva, sombrinhas coloridas na rua, por cima da rua. É um grande ponto turístico. Muito. Agora, você me disse que você foi eleito e reeleito para assumir a associação aqui no Brasil. Essa eleição, ela é um ponto de democracia desenvolvido pelos portugueses ou pelos brasileiros? A associação ela é um órgão sem fins lucrativos, que foi fundado através de um grupo de 9 fundadores, em que se juntou em julho de 2018 e que fizemos a ata de eleição escolhida por esses fundadores. Hoje a eleição foi feita por aclamação, porque não houve mais nenhuma chapa, mas é composta por associados, com editais de assembleia, convocatória para eleições, votação e, consequentemente, democraticamente eleita a chapa vencedora. Mas isso acontece aqui no Brasil? Só aqui. Só aqui no Brasil? Só aqui. E no Espírito Santo, no Espírito Santo. Com brasileiros ou com portugueses naturalizados brasileiros e que vivem aqui no Espírito Santo? Então, a associação, na verdade, ela é uma associação que agrega todos os interessados em que faça crescer a comunidade e tudo o que envolve a associação aqui no Estado. Ou seja, nós temos portugueses natos, como eu, sócios, temos brasileiros, temos descendentes e temos até pessoas de outras nacionalidades, que a porta está aberta a qualquer pessoa, independentemente da nacionalidade, e que tenha a vontade de fazer aumentar e crescer o desenvolvimento da associação no Estado do Espírito Santo. Como é que funciona essa associação? Quem deu o primeiro passo para construir essa associação no Brasil e por quê, para quê e para quem foi construída, né? Qual é o objetivo da associação justamente aqui no Espírito Santo? Giovanni, é uma ótima pergunta. A Associação de Portugueses do Espírito Santo, ela nasceu na minha cabeça em 2013, quando eu tive muitas dificuldades de fazer o meu processo de legalização aqui no Estado, porque eu senti essa dificuldade através das entidades que, a priori, todo português ou cidadão de outro mundo que, quando chega num país diferente, procura. Então eu tive dificuldades com a Polícia Federal, com o Ministério do Trabalho, porque as leis elas se cruzavam entre si e batiam, um queria um protocolo do outro, enfim. Ao fim de 4 anos, eu já depois de todo esse longo caminho e decifrado qual o caminho certo, eu disse assim, bom, eu não vou permitir outros portugueses a chegar do Espírito Santo que tenham a mesma dificuldade. Então começou aí um trabalho social desde 2013, recebendo um português ou outro que chegava aqui, que através dos conhecimentos eu iria podendo ajudar, e em 2016 eu faço a primeira reunião com os portugueses que eu conhecia, portugueses nato, na altura foram 9 portugueses. Em 2017 eu faço um churrasco no Álvares Cabral. Tipicamente brasileiro. Tipicamente brasileiro, que juntou cerca de 102 pessoas. Famílias já portuguesas, portugueses casados, envolvidos com famílias capixabas, e foi aí para mim o termómetro. Esse trabalho ele tem que continuar. Em abril de 2018 eu fiz a primeira grande sardinhada portuguesa que juntou 157 pessoas em Vila Velha, num galpão de um empresário português que nos cedeu, e daí, desde então, o nosso trabalho não para. Pode falar. Pode concluir. O trabalho das suas perguntas que vieram depois é o seguinte: a associação, principal objetivo da associação, nós trabalhamos o âmbito social, em que nós fazemos atendimento a famílias capixabas com portugueses envolvidos, com dificuldades financeiras. Nós tivemos essa crise que chegou aqui ao Estado e tivemos com portugueses desempregados.
Então nós avaliamos o estado dessa família, eu visito in loco essa família, já fizemos em 2017, outubro de 2017, entrega de cestas básicas a essas famílias. Para portugueses que chegam no Brasil. Portugueses já instalados aqui no e Espírito Santo. E que por várias razões têm essas dificuldades, nomeadamente alimentação, que é uma coisa bem básica. Então nós temos apoios de empresários que nos fornecem essas cestas básicas e nós entregamos às famílias que precisam. Isso no âmbito social. Demos apoio a um português que estava aqui há 6 anos, com 62 anos, vivendo numa instituição que atende toxicodependentes recuperantes na Serra. Nós acompanhamos cerca de 1 ano esse senhor, devolvemos à família em Portugal e estamos também neste momento concluindo um processo de um português que está preso em Cariacica. Por que ele está preso? Através da Lei Maria da Penha. Já está preso desde março de 2017 e nós contratamos advogado, pagamos esses custos. Quantos portugueses, só te interrompendo, quantos portugueses estão presos aqui no Espírito Santo? Do meu conhecimento, um. Esse caso. Pelo caso Maria da Penha. Exatamente. Nós estamos concluindo, tenho agora inclusive esta semana uma audiência virtual chamada videoconferência com o juiz, para que a gente chegue num acordo mútuo com a família em Portugal para poder vir buscar esse detento aqui ao Espírito Santo e reencaminhá-lo novamente a Portugal. Então, você falou do porquê, para quê e para quem. Já fechamos esses três? Fechamos. Agora me diga uma coisa. É interessante que o sonho de todo brasileiro nessa atual conjuntura de crise é ir para Portugal, ir para a Europa, justamente porque a moeda está maior, o euro acho que está R$5. 6,40. O euro já está 6,40? Então quer dizer, 6,40. Então nós queremos ir para lá para ganhar 200, 300, 500 euros ou 600 euros, porque isso triplica no nosso orçamento. Agora me diga, por que um português que tem uma vida mais estável, uma vida mais confortável, que está num país onde que a segurança funciona, enfim, está no velho mundo, né? Quer vir para o Brasil, um país onde a violência é presente, onde nós não podemos atender o celular no meio da rua, porque senão eles dizem, perdeu. Por que um português pretende vir para o Brasil? Bom, existem vários motivos. No meu caso específico, por exemplo, falando de mim, eu vim na onda da crise que se debateu muito em 2008 na Europa, começou nos Estados Unidos, e eu já vinha para o Brasil de férias desde o ano 2000. Então, assim, para mim o Brasil já não era um corpo estranho na minha vida. Eu nunca imaginei fazer vida. O Espírito Santo, eu conheci um casal de Vila Velha que se tornaram muitíssimo amigos até hoje, que me receberam aqui umas férias e eu me apaixonei, porque eu tenho familiares indiretos no Rio de Janeiro, sempre fiz férias no Rio de Janeiro, e o Espírito Santo é um conjunto de... Eu costumo dizer em Portugal que o Espírito Santo é o Rio de Janeiro em ponto pequeno. Oferece tudo o que o Rio de Janeiro tem, em termos turísticos, eu sou apaixonado por este estado, mas de uma forma, mais compacta, qualidade de vida muito superior, com todos estes problemas. Aos olhos do português, com certeza, todas as dificuldades que o Espírito Santo tem, para nós chama a atenção. Quando eu assisti na rua a primeira vez um assalto, eu fiquei impressionado e até demorei que tenha tempo para contar à minha família, ter essa dificuldade. Hoje eu já lido isso de uma forma totalmente diferente, uma forma até com cabeça de brasileiro, mas no intuito de poder ajudar, porque o capixaba ele me recebeu muito bem, muitíssimo bem. Tanto que hoje o Espírito Santo é a minha casa, eu não tenciono, não vejo possível nos próximos anos eu voltar a Portugal, sendo que eu trabalho com Portugal todos os dias, vou a Portugal todos os anos, mas eu entendo que o Espírito Santo, e no Brasil num todo, mas diretamente aqui, que é onde eu resido, o Espírito Santo o Brasil não pode ser largado, eu não posso encontrar que a solução é virar as costas aos problemas. Eu tendo a visitar de que o Brasil e expressamente o Espírito Santo precisa ser ajudado, não pode virar as costas. A Associação Portuguesa, ela é mantida por quem? Quem mantém a Associação Portuguesa? Nós temos 2 grupos de sócios. Nós temos o grupo de sócios contribuintes, que nós temos uma mensalidade bem reduzida de R$20 por mês, ou então um pagamento anual de 215, que tem um desconto de 25, e temos o grupo dos sócios honorários. Esse grupo de sócios contribuintes, o dinheiro dos R$20, ele é expressamente encaminhado para a área social, para esses exemplos que eu acabei de dar há pouco. O lado dos sócios honorários, que são diretamente a empresas
primeiramente escolhidas, que têm ligação a Portugal, tem um valor maior durante o mês, que suprem as nossas maiores dificuldades, em termos de gastos com contador, o sistema todo de gestão de sócios, todos os nossos gastos aqui do escritório, enfim, despesas, quando eu visito o Estado, Quantos associados, senhor? Hoje, 213. Hoje. Então, essas despesas maiores são supridas por esses sócios sócios honorários que suportam essas despesas maiores. Né? Hoje em dia você é um cidadão brasileiro. Luso-brasileiro. Descendente, com dupla cidadania. Muito me honra ter o RG do Espírito Santo. O senhor é casado, tem uma família? Divorciado, tem um filho em Portugal, com neste momento 14 anos, irá fazer 15 anos. E aqui divorciado. Entendi, você mora aqui no Espírito Santo. Moro no Espírito Santo. Agora, qual é a participação do consulado na associação? Bom, a participação do consulado, eu irei falar do consulado honorário aqui, né? Nós temos agora, cerca de um ano, tivemos uma troca do cônsul honorário aqui, a nomeação. Hoje nós temos o engenheiro Amós, que assumiu o consulado honorário, proprietário de uma empresa aqui em Bento Ferreira. É bom até falar o endereço do novo consulado, porque as pessoas às vezes se perdem, né? Então, o endereço de cabeça eu não tenho, mas é a empresa Solo Brasil Concentra, ali próxima à Gazeta, por trás da Gazeta. Esse consulado tem uma participação muito grande, que é de 3 em 3 meses, agora com o Covid não, porque está parado, mas 3 em 3 meses o funcionário do Rio de Janeiro, do nosso consulado geral, vem ao Espírito Santo para fazer atendimentos dos portugueses que têm documentação caducada ou pedir até a primeira via, não é? Essa é a principal participação do consulado. Com a associação, o consulado, nós participamos no fundo quê? Quando existe alguém que queira participar de tirar cidadania, filho, neto, transcrição de casamento, cônjuge, todo o atendimento é feito por nós. Então existe essa parceria de nós mandarmos pessoas para lá quando é questão da documentação, e quando é para tirar fazer essa consultoria, eles mandam para nós. Nós temos essa proximidade bem definida entre as duas entidades. E o governo brasileiro, o governo português, o governo do Estado do Espírito Santo atuam de alguma forma ou não tem a menor possibilidade de atuação, já que é uma associação portuguesa? Então, o governo do Estado do Espírito Santo, ele atua diretamente, nós estamos totalmente envolvidos em uma parceria muito ativa com o atual governo do Estado, que nos honra muito, e mais uma vez agora publicamente eu agradeço ao nosso governador Renato Casagrande, a primeira-dama Virgínia Casagrande, que nos dão esse apoio desde o ano passado. Portanto, nós estamos... Que tipo de apoio? Nós temos toda uma estrutura, nós temos todo um propósito de chegar com processos de demandas. Por exemplo, eu fui convidado para uma comunidade portuguesa em Anchieta, bem do interior de Anchieta, chamada Belo Horizonte, povoada por 2 portugueses há cerca de 200 anos atrás, e trouxe uma demanda para o Governo do Estado, no caso a Secretaria de Cultura, para fazer a recuperação de uma imagem, uma comunidade bem católica, e uma imagem que está deteriorada na capela deles, para fazer essa recuperação prontamente. Restauração. Oi? Fazer a restauração. A restauração. Portanto, prontamente o secretário da Agricultura, Fabrício Noronha, nos atendeu, enviou para o núcleo de restauração da UFES, que fui prontamente atendido pela diretora, e para fazer agendamento, fazer essa... É uma imagem, então. É uma imagem. Essa imagem volta para a família. Essa imagem, ela vem para o Instituto de Núcleo da UFES, para fazer essa recuperação, e volta, porque a minha vontade é que essa imagem volte a andar desfilando na rua pelas romarias, que já faz desde os anos 50. Mas essa imagem pertence, é particular essa imagem? Não, é da paróquia. É da paróquia de Belo Horizonte, um lugar lá em Anchieta. Anchieta, pertencente a Anchieta. Eu estive lá em fevereiro, logo a seguir... Tem quantos anos essa imagem? Então, com certeza uns 50, 60 anos. 50, 60 pela história que eles me passaram. Entendi. Então a participação do governo é isso, as portas se abrem para mim de uma facilidade muito grande. Em Portugal, existe algum tipo de associação
vamos dizer, associação de brasileiros em Portugal, que claro. tem o mesmo desenvolvimento de apoio? Exatamente. Existe a Associação Brasileira em Portugal, a ABP, que é liderada já há muitos anos por um mineiro com quase 30 anos de Portugal, o Dr. Ricardo Amaral, que já nos fez a honra de estar aqui ano passado, em novembro, e que nós também trazemos, compartilhamos entre os dois situações, não é? No caso, nós tivemos essa dificuldade de um navio brasileiro que parou, atracou em Lisboa, tivemos brasileiros dentro do aeroporto, dormindo no aeroporto de Lisboa, e nós fizemos até 2 ou 3 lives em relação a isso. Tem capixabas, já faleceram 2 capixabas em Portugal, então ele manda essa demanda para aqui, para que eu faça essa visita à família aqui, para tentar trazer os corpos para cá. E, infelizmente, a política e o poder público não... E é muito caro também. Muito caro, muito caro. Então, quanto mais ou menos? Nós estamos a falar de 30 a 40 mil reais. 30, 40 mil euros. Para famílias carentes, que os filhos... Dinheiro. É muito dinheiro, muito dinheiro. Isso é em reais, não é em euro, não. Não, reais. Agora, me diga uma coisa, o senhor tem uma ideia de quantos brasileiros vivem legalmente em Portugal? Cerca de 80, 85 mil registrados legalmente, né? Mas tem muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Né? Agora, quais são as parcerias econômicas que Portugal tem com o Espírito Santo ou com o Brasil? Então, promovidas pela associação. Então, essa área da questão de economia e empresas, nós temos agora, desde agosto do ano passado, concluiu o primeiro ano da Fundação, a Câmara de Comércio Portugal-Brasil no Estado do Espírito Santo, portanto, liderada pelo meu grande amigo Paulo Barahona, que é o presidente da Câmara, que todo o trabalho de empresários que queiram investir em Portugal, ou mesmo até em Portugal que queiram investir aqui, nós fazemos essa troca de galhardetes e encaminhamos para a Câmara. Então, assim, desde 2016, essa nossa atuação, ela tem sido muito gratificante e um crescimento, tanto que já temos essa necessidade, já tivemos a necessidade de crescer também no âmbito económico e ligar as empresas. E após a visita do Renato Casagrande em novembro do ano passado à Web Summit em Lisboa, onde visitou o núcleo de Braga, a Faculdade de Braga, fez protocolos de parceria no âmbito da inovação e tecnologia, esteve com o nosso Presidente da República. Então, assim, cada vez mais Portugal está dentro do Espírito Santo, e o Espírito Santo, indo para Portugal, nós sentimos muita honra em poder fazer parte dessa caminhada. Em relação ao intercâmbio academicista, né, as universidades em Portugal oferecem muitas vagas para os brasileiros. Muitos brasileiros vão estudar lá. Você acredita que esse processo de intercâmbio é mais fácil para os brasileiros? É mais caro? Como é que você assiste esse intercâmbio? Você acha que o brasileiro, quando chega lá em Portugal, ele é bem quisto? Ou as pessoas têm uma visão meio equivocada do povo brasileiro? Ou equivocada, né? Ou certa, né? Então, é uma boa pergunta, Giovanni. Assim, claramente temos que assumir, e eu como português, tenho que assumir que existe sim uma certa restrição do português para com o brasileiro numa primeira fase. Isto existe, é histórico, né? Porque infelizmente nós não podemos colocar na sacola todo mundo, mas infelizmente tem vários casos de brasileiros em Portugal envolvidos em coisa não tão, né, positiva. Exemplos do não positivo. Então, nós tivemos 2 mineiros há uns anos atrás em Lisboa, que já estavam há 5 anos em Portugal, já trabalhando com garçom, os dois. Quase legalizados? Quase resolvidas, e já aceitos pela comunidade, eram bem simpáticos. E um dia, do nada, os 2 brasileiros resolvem ir assaltar um banco, em plena Avenida da Liberdade, em Lisboa. Foi tudo transmitido ao vivo, as imagens. O filme da gente, né, e foram mortos. O primeiro foi morto, com um tiro na cabeça, logo estava com a gerente do banco servindo de escudo. E o outro recebeu um tiro na perna, que estava atrás dele, foi hospitalizado e está preso. Então, você poderia enumerar vários casos, né? Também existe a restrição da mulher, porque tem muita prostituição brasileira em boates, nós falamos de boates lá, de casas de alterno, né? Que são apanhadas na rede, entram como turista e depois o nosso serviço, o CEF, que seria a Polícia Federal de Imigração aqui, faz essas rusgas que nós falamos e depois apanha essas... Então, por causa de umas, acabam sofrendo as outras. Eu mesmo, sendo português, quando eu chego ao meu destino, sou português, passaporte português, chegando em Portugal, eu sou abordado pela polícia e pelo CEF, quase sempre, para não dizer sempre,
as minhas malas saem abertas. Porque eu venho do Brasil. Mas tem que abrir, né? Mala de todo mundo, né? Eu nunca fui aberto aqui. Nunca foi? Nunca que eu chego em Portugal. Quando você chega lá, abre a sua mala lá. Eu sou português e abro minha mala porque tem etiqueta. Quando você vem de lá, não abre aqui. Não abre aqui. Ah, mas aí não pode, vamos pedir para abrir sua mala aqui também. Você chegar aqui, ó, Polícia Federal, vamos abrir a mala dele aqui também. O que eu acho é que o que o certo não deveria ter essa restrição só porque a etiqueta diz Brasil. Acho que sério. Nós temos que aumentar essa confiabilidade para mim. Eu sou apologista de que a gente se fala tanto do país irmão, Portugal, Brasil, mas na verdade a gente está muito afastado, não só por 8.000 quilómetros do oceano. Nós estamos muito afastados economicamente falando, e até mesmo essa irmandade. Por mim, a minha vontade era nós termos uma proximidade bem maior e podia começar por aí. Eu comecei a fazer todo um processo para estudar em Portugal, fazer o doutorado em Portugal. E entrei em contato com algumas imobiliárias e pelo telefone. E aí era dito, você pode fazer o depósito na conta que a gente reserva o apartamento. Eu falei, sim, mas não tem nenhum recibo. E a pessoa me disse, não, mas o recibo é minha palavra, estou dando minha palavra para você, se você depositar, chega aqui, o apartamento já está reservado para ti. É mais ou menos isso que ela falou. Eu falei, não, mas eu preciso de um recibo, como que eu vou depositar? É assim que funciona? Eles colocam a palavra em primeiro ponto, ou isso que aconteceu comigo foi um equívoco? Bom, eu acho que nos dias de hoje, Giovanni, foi um equívoco. Independentemente da palavra ou não, sim, nós temos esse comportamento que assim, e nós pretendemos sempre declarar que, mas hoje, nos dias de hoje, independentemente da nacionalidade, português, chinês, dependendo de quem for, não tem nem para confiar. Então, assim, eu com certeza, se eu consultar uma imobiliária em Portugal, eu português, consultar uma imobiliária em Portugal, com certeza eu não vou dar dinheiro sem um recibo, eu sendo português. Em qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo, com certeza isso foi uma gafe. Pela imobiliária, não é assim que então funciona. Burrice minha mesmo. Nós conversamos aqui, qual seria a sua última palavra nesse momento, se eu tiver mais algo para acrescentar nessa entrevista? Então, só acrescentar o lado da nossa ação cultural, que eu não falei, convidar a todos a participar das nossas redes sociais, ficarem atentos aos nossos eventos. Infelizmente 2020 é um ano que está para esquecer porque foram cancelados todos os eventos que nós tínhamos agendados. O ano passado nós tivemos a primeira grande noite de fados em Vitória, trouxemos um grande nome fadista que é a Maria Alcina, de 82 anos, com os seus guitarristas acompanhando. Fizemos uma grande noite no dia 23 de novembro e a nossa pretensão é continuar com todos esses eventos. A nossa vontade é fazer crescer a comunidade portuguesa num todo, fazer crescer não só a organização, mas que o Estado do Espírito Santo se enriqueça cada vez mais, como temos muito bem posicionada a comunidade italiana, a comunidade pomerana, alemã, japonesa. Nós queremos, esse é o meu compromisso junto do Governo do Estado, de enriquecer cada vez mais o Estado com a nossa presença e que a comunidade portuguesa ela exista e que todo mundo saiba que nós existimos. Portanto, todos os nossos trabalhos social, cultural e também documentação, nós estamos dispostos a atender a quem precisa. Atendemos aqui casais, que não têm nada a ver com isto, que querem ir para Portugal, conselhos, famílias, pai, mãe, 2 filhos, que querem ir embora. Então nós fazemos toda essa... Esses casais são brasileiros? Capixabas. E qual é o conselho que você dá para quem quer ir para Portugal? Então, existem várias coisas, porque o casal não pode simplesmente sair daqui, não ter ninguém lá e vou embora, pronto, e já está. Eu estou lembrado agora aqui, nesta sala, eu recebi uma família, um casal com 2 filhos, onde eu encorajei o primeiro marido a ir na frente, vai sozinho na frente. Tenta, porque às vezes a pessoa tem muito isso, o brasileiro, porque lá é melhor, é primeiro mundo, assim é melhor, mas tem todo lugar tem lado ruim e lado bom, como o Brasil também tem. A gente fala na segurança, fala na educação, fala na saúde, que são coisas que lá vai ter menos problemas, mas lá também tem problemas. A saúde assim, também, lá também não é nenhum paraíso, né? Sim. Em relação aqui, sim, apesar de que o plano do SUS aqui é um sucesso, assim. O SUS, falta é colocar ele realmente em prática, mas a ideia do SUS aqui é muito boa. Tanto que quando nós viajamos para lá, nós pegamos
a documentação do INSS, do tempo de contribuição, para ser atendido lá é uma parceria, e né? às vezes, dependendo do visto, exige até o PB4, né? Porque é o seguro, né? Sim, que é o vos garante. PB4 que seria a atuação do INSS no Brasil. É uma coisa mais ou menos assim. É, isso aí. Então, assim, eu sempre alerto para a pessoa ir sozinha, vai ver primeiro, vê o que é que tem, vê se se adapta. E outra coisa, vai entre outubro e março. Essa é que é a primeira experiência, porque é frio, neve, chuva. Passou essa fase, gostou? Então está preparado para continuar. Porque muitos têm isso, né? Então, assim, eu sempre aconselho, vai sozinho, abre porta primeiro, consegue um trabalho, se legaliza, aluga o seu cantinho de casa, ou apartamento, e depois que está estabilizado, aí chama o restante família. Porque é uma aventura ir uma família inteira. Portugal é um país velho, né? Existem muitas pessoas idosas. Você acha que o mercado de trabalho, por exemplo, para motoristas de caminhão vem crescendo? Sim, nós temos hoje muita dificuldade, principalmente em várias áreas, engenharia. Por isso que nos processos de cidadania, principalmente cidadania para neto, um dos documentos que Portugal exige é o diploma. O diploma não significa ser faculdade. Diploma histórico escolar. Para quê? Para que haja uma base de dados das pessoas que vão obter a cidadania e o governo português, as autoridades saibam que tipo de formação tem. Porque nós temos muitas essas dificuldades e tem trabalho lá, tem trabalho. Agora, o senhor é formado em quê? Qual é a sua formação acadêmica? Música. Eu formei música na Escola de Jazz do Porto. Essa é a minha formação. Sempre trabalhei na área comercial e hoje, aquilo que eu faço aqui no Espírito Santo, eu posso dizer que eu finalmente me encontrei pelo lado social, que é uma coisa que eu me ajudo e gosto muito de fazer, mas é uma experiência de cerca de hoje 4, 5 anos que eu não quero abrir mão e podendo cada vez mais esticar a mão e hoje para português, amanhã quem sabe para o Espírito Santo num todo, eu serei muito feliz. O governo do Estado do Espírito Santo oferta algum tipo de apoio financeiro, de dinheiro? Não. Ou o governo federal? Não. Nós estamos neste momento, como concluímos 2 anos de existência, então estamos cumprindo a legalidade e iremos agora em breve passar com um projeto de lei na Assembleia Legislativa para que nós tenhamos a chancela, o carimbo da utilidade pública. E aí, depois dessa chancela, nós iremos apresentar projetos ao Governo e à Assembleia para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no Estado. Conversamos aqui com o senhor Alexandre Mendes, português, presidente da Associação dos Portugueses. Foi um prazer estar aqui, obrigado, até mais ver. Meu nome é Giovanni Braga. Obrigado.